Convidamos nosso irmão Marcos aqui para frente, que ele vai repartir o pão da vida conosco. É um irmão que, em torno de uns 20 anos que eu não via ele. Mas pela honra e glória do nosso Deus, é o mensageiro de Deus, vai repartir o pão da vida conosco. E desejamos ao Senhor, irmão, que o Espírito Santo lhe use, que o Senhor seja bem-vindo à Igreja Leão de Judá. Amém. Deus te abençoe. Irmão Fábio, pode ir lá para a nave da igreja, pode descer. Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Eu preguei aqui, eu acredito, no ano passado, foi no começo do ano. Eu trouxe uma mensagem aqui. E hoje eu tenho a oportunidade, mais uma vez, de vir trazer também a mensagem aqui para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, irmão. Mas, primeiramente, eu quero agradecer o convite do irmão Gilberto. Ele não está aqui, ele está em outra missão. Eu não sei qual é a missão. Mas eu sou muito grato a Deus, porque Deus, Ele me colocou aqui, gente, para trazer a mensagem de salvação. E graças a Deus, o Espírito Santo me dispôs a aceitar. Porque às vezes a gente é chamado e não bota em disposição. E a obra de Deus não anda, né? Ela só anda quando a gente tem disposição de levar a mensagem, irmão. Às vezes a igreja tem pouco membro, não é por causa de Deus, é por causa de nós, que não se dispõe tempo. Porque eu sei, irmão, para a gente trazer uma mensagem aqui na igreja, a gente precisa ter tempo. É aí que está o tempo, que a gente não tem tempo. Ter tempo para estudar, primeiramente a Bíblia, né? Para você ver que a irmã, não só aqui, mas nas outras igrejas, somente lá no Jardim Vitória também, a minha esposa está aqui, ela é diretora da Escola Sabatina, e eu sou professor da Escola Sabatina lá. A gente sempre faz o apelo, irmão, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Até então, a gente está também dando brinde para aqueles que decoram o verso para memorizar, né? Que hoje em dia é raro você ver uma pessoa que consegue decorar o verso para memorizar. Decora aqueles pequenininhos, né? Mas aqueles grandão, né? Que essa semana foi um grande, né? Eu também não consigo decorar, irmão. Também não consigo. Eu consigo me expressar, né? Que significa o verso para memorizar. Mas decorar, pontinho por pontinho, eu não consigo. Então, irmão, outra coisa também, eu conheço aqui o irmão Fábio, já na época que a gente estudava lá no Orlando Freire. O irmão Gil também, eu conheço ele também na época a gente trabalhou junto lá na Mercantil Nova Era, né? E eu fico feliz pelo irmão Fábio ser hoje um missionário de Deus, né? Adventista do sétimo dia. O irmão Gilberto também, missionário de Deus, adventista do sétimo dia. E eu também aqui, eu não sei se vocês me conhecem, né? Eu acredito que conhecem assim, de vista, né? E gente, eu só agradeço, né, por estar aqui com vocês. Tá bom? Vamos orar para a gente abrir a Bíblia. Para maravilhoso Deus, a gente é grato, Deus, pela vida, saúde, é grato também porque estamos aqui na tua igreja. A gente ora para que o Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração, para que a gente venha entender, compreender tudo aquilo que está escrito aqui, que a gente possamos também colocar em prática, Senhor Deus, a tua mensagem. Perdoe o nosso pecado, são essas bênçãos que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. No livro de João, vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 14, no versículo 16 e 17. A gente sabe muito bem que quando Jesus ele foi concebido, quando ele veio aqui na terra, ele foi concebido, foi por quem? Pelo Espírito Santo, não foi? O Espírito Santo concebeu ele, através de uma mulher, né? Maria, o nome dela.
E ele foi batizado, obrigado, irmão. Batizado com o Espírito Santo. E ele foi conduzido por quem também? Espírito Santo. E ele executou seus milagres por meio de quem? Espírito Santo. Aqui no... E que promessa Jesus fez aos discípulos? Eu acredito aqui que todos que dão estudo bíblico, ou todos que receberam estudo bíblico, alguém falou do Espírito Santo para você no estudo, não é verdade? Que ele é um assunto essencial para a nossa vida espiritual, irmão. Esse estudo aqui. Não só esse, mas os outros também são essenciais. Mas esse aqui, a gente precisa compreender o que é o Espírito Santo, o que é esse Deus Espírito Santo. A gente sabe muito bem que sem o Espírito Santo a gente nem consegue vir da nossa casa para a igreja. Sem o Espírito Santo a gente não consegue amar o próximo do jeito que o próximo é. Sem o Espírito Santo a gente não consegue, irmão, ler a Bíblia. A gente não consegue compreender o que está nas Santas Escrituras. A gente não consegue. Porque nós somos dependentes de Deus, dependentes do Espírito Santo. E Deus, ele deu esse privilégio, irmão, para mim e para vocês, ter o Espírito Santo como um Deus. Né? E lá está falando, João capítulo 14, versículo 16, 17, fala assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre, irmão, para sempre. Para sempre com a gente. Ele não é só hoje ou amanhã, não. É para sempre. Aí ele fala aqui, no versículo 17: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O mundo, irmão, ele não consegue ver esse Deus Todo-Poderoso. Que o Espírito Santo, a gente sabe muito bem que ele é um Deus. Ele é uma pessoa. E ele está em todos os corações aqui, irmão. Ele não só está num lugar. A gente tem o privilégio de receber ele. Quando a gente abre o coração para o amor, né? Para Deus. Por quê? A preocupação daqueles discípulos naquela época, irmão, era por que Jesus tinha que ir. Por que Jesus teria que morrer daquele jeito? Os discípulos, os apóstolos, eles não entendiam. Por que tanta maldade que Jesus passou? Eles não compreendiam isso. Sabe por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo, eles não conheciam. Porque também eles estavam aprendendo a lidar com todas as situações da vida dele. Estavam aprendendo a ler a Bíblia. Então, às vezes, a gente passa por tanto sofrimento, por tanta dificuldade, por não ter o conhecimento da Bíblia, não ter o conhecimento da palavra de Deus. Aqui, revela que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ou poder. Impessoal, né? Ele possui o mesmo atributo da divindade, pois é Deus. E no Antigo Testamento ele é descrito participando da criação da terra. Olha só, participando da criação da terra. Que temos o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ele faz parte da Trindade, né? Espírito Santo. E agindo no coração humano. E habilitando certos indivíduos para tarefas especiais. Esses indivíduos, irmãos, são quem? Somos nós. Nós temos tarefas especiais. Aqui nós temos o Gilberto, que é o ancião daqui, né, irmão? Irmão Gilberto. Temos a irmã que passou a lição da escola sabatina.
ela foi inspirada pelo Espírito Santo para falar aquilo ali, irmão. A mensagem veio para ela para explanar para as pessoas que estavam ouvindo. Foi o poder sobrenatural de Deus. Porque quem é que vem lá da sua casa para vir aqui na igreja para ouvir aqui as pessoas? Aqui não tem pessoas aqui que estudou teologia ou curso de direito ou etc, né? Aqui somos pessoas simples, normais, né? Eu sou simplesmente um vigilante. Simplesmente um vigilante. Que estudou aqui no Orlando Freire, né, irmão Fábio? E que quer aprender um pouco da palavra de Deus. Então, é só o Espírito Santo, irmão, para trabalhar a nossa vida, para que a gente venha se desenvolver dentro da igreja. Não é outra pessoa, irmão, porque eu sou ruim de falar em público. Eu sou ruim. Mas graças a Deus, irmão, eu mais a minha esposa, a gente pega e vai dar estudo bíblico. Todo final de semana a gente está dando estudo bíblico. De sexta-feira à noite, sábado à tarde. A gente fica em disposição para o Espírito Santo. A gente tem que se dispor, irmão. Quando você se dispõe, Deus opera um milagre na tua vida. Agora, quando você não se dispõe, não tem como operar um milagre. Não tem como você trazer uma mensagem de Deus, né? De esperança para as pessoas, né? Lá em João capítulo 7, versículo 39, João 7,39 aqui, quando Jesus cumpriu sua promessa de enviar o Espírito Santo. Aqui é a pergunta. Aqui ele fala o seguinte, que isto ele disse, com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, para o Espírito vir, irmão, Jesus precisava ser glorificado, ele precisava ser testado ainda. Jesus estava sendo testado naquele momento. Porque, será que Deus ia aceitar o sacrifício de Jesus Cristo? Para o Espírito vir para nós? Porque Jesus ele teria que ir para que o Espírito viesse. E a preocupação dos discípulos era o quê? Era a ida de Jesus, e aí nós vamos ficar dispersos? Como é que nós vamos fazer? Se Jesus é o nosso líder aqui, é Ele que nos ajuda, e agora vamos ficar sem ajuda de quem? Mas não, Jesus deu uma promessa para ele, né? Falou uma promessa para ele, que o Espírito Santo, ele que viria. E hoje nós temos a oportunidade, irmão, de receber o Espírito Santo na nossa vida. Mas para receber o Espírito Santo na nossa vida, irmão, a gente tem que se dispor. A gente tem que ficar como um soldado. Quando o comandante falar com vocês, a gente tem que estar à disposição. Então, essa disposição, irmão, quando você está, é porque o Espírito Santo chamou você. Ou chamou eu, né? Fala para nós. Nos chamou. E lá e também em João capítulo 20, versículo 22, fala assim: João capítulo 20, versículo 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Então aqui fala que a plenitude do Espírito Santo não poderia ser concedida a não ser depois que Jesus tivesse completado sua missão, sua morte na cruz e ressurreição ao terceiro dia, fazendo parte do plano da salvação. Faltava ainda mais um passo: o Pai aceitar o sacrifício do Filho em favor do ser humano pecador. Você já pensou se Jesus tivesse reprovado?
não tivesse concedido a salvação para nós? Como que seria? Mas louvado seja o nome de Deus, que não. Quando o sacrifício vicário, ou substitutivo de Jesus foi aceito por Deus, Jesus foi glorificado e o Espírito enviado à terra, Pedro afirmou: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, lá em Atos capítulo 2, versículo 33. E qual seria a obra do Espírito Santo, irmão? Qual é a obra do Espírito Santo? Eu acredito, irmão, que essa obra é a maior dádiva que o céu pode conceder aos seres humanos. Não tem como a gente andar na presença de Deus sem o Espírito Santo. Não tem como. O Espírito Santo, a gente precisa se santificar todos os dias. Porque senão a gente não consegue, irmão, falar de Deus para as pessoas. A gente não consegue nem sair da cama. Hoje a gente pode prestar atenção, irmão. As pessoas colocaram uma doença chamada autismo, Depressão. Quantas pessoas não têm esse problema de saúde? As crianças já nascem com autismo, Eu vi a minha neta essa semana, a minha filha. Ela fala: papai, eu tenho que levar a minha filha para o médico. Médico, uma doutora especialista nesse problema de saúde, Mas como ela foi no médico, mas como ela é muito criança ainda estão estudando o caso dela, Então, olha só, a preocupação hoje dos pais, dos avós também, que os avós, acreditam, ficam mais preocupados que os pais, Porque a gente que é avô, a gente ama duas vezes, o filho e o neto, Eu tenho 2 netas, eu amo demais as minhas netas, A gente gosta demais, a gente quer o bem dos filhos da gente, principalmente das netas da gente. Então, o que é que eu vejo, irmão? A preocupação hoje com o governo, a sociedade, E como é que vai ficar, irmão, daqui a alguns anos que vem? Se a população hoje está desse jeito, um problema de saúde mental. Mas isso, irmão, são obras do inimigo. É obra do inimigo. Para a gente não ser afetado com isso, a gente precisa se entregar, por completo, não pela metade, nem 99%, 100%. A gente precisa trabalhar mais, estudar a palavra de Deus, ser realmente um missionário de Deus, para a gente receber os 9 dons do Espírito Santo. Acho que o mês passado, não foi? Nós tivemos aí 10 dias de oração e 10 horas de jejum, E falou sobre o quê? Sobre o Espírito Santo. Então, quer dizer, nesses últimos dias, a igreja está apelando para que a gente venha receber o Espírito Santo. Por que a igreja não trabalha hoje? A igreja não está trabalhando hoje como é para ser trabalhada. Porque não consegue receber o Espírito Santo. É só o Espírito Santo, irmão, que faz esse trabalho de você se dispor. Não tem como. E lá em Lucas capítulo 11, versículo 13, qual a disposição de Deus em dar-nos o Espírito Santo, irmão? Olha só, a disposição de Deus. O que precisa? 11:13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então a gente vê que o grande desejo do Senhor é nos dar o quê? O seu Espírito, pois é por meio do Espírito que Deus habita em nós. Irmão, está vendo esse corpo aqui? Ele é santuário de Deus. Você acredita nisso?
que o seu corpo é o santuário de Deus? Você crê nisso? É por isso que a gente tem que ter cuidado desse corpo aqui, ó, esse corpo que Deus lhe deu. Deus, ele não habita mais, e nunca habitou, em santuário feito por homens. Ele habita em santuário feito pelas mãos dele. Olha o privilégio, irmão. Ele fala isso na Bíblia, não fala? Então, quer dizer, nós temos o privilégio, irmão, de o próprio Deus habitar aqui dentro desse coração aqui, ó, pecador. Dentro dessa mente aqui também. Nós somos povo o quê? Separado desse mundo. Nós somos um povo de Deus. As pessoas que estão aí pela rua aí, ó, elas olham. Quem é você? Pensando que ela não olha. Ó, eu estou morando lá, eu estou morando agora lá no Orgulho do Madeira, né? As pessoas lá me observam. Eu e minha esposa. E eu falo com todas elas. Com todas elas eu falo, dou bom dia, dou boa tarde, está tudo bem. Eu falo assim para elas, ó, se precisar para ajudar aqui, para a limpeza aqui embaixo, eu estou à disposição, tá? Falo desse jeito, porque eu sou morador de lá também. E sempre a gente ajuda. Então, quer dizer, a gente é visto. Olha, o irmão, no apartamento dele, ele ouve hino. Eu tenho um irmão lá, tem um colega meu lá, que ele veio falar comigo, irmão, eu ouço todos os sermões que você coloca aí. Eu falei, dá para ouvir no teu apartamento? Dá. E eu gosto, olha só, e eu gosto. O Zino também, e eu gosto. Então, quer dizer, a gente está sendo observado, né, irmão? Está sendo observado. Mas isso, irmão, não é nós, não. A gente não tem mérito nenhum. É o Espírito Santo, é Deus. Mesmo que você, tipo assim, mesmo que a pessoa não quer dar um estudo bíblico. Aí eu não sei dar estudo bíblico, porque eu não sei me comunicar. Mas sabe ler, não sabe? Sei. Então vai lá e lê. Porque quem que vai transformar a vida daquela pessoa que está recebendo estudo bíblico é o Espírito Santo. Você é um instrumento na mão de Deus para levar. É só isso, irmão. Eu acredito aqui que todos sabem orar, né? Falar com Deus. Então está aí. Então, eu não consigo dar estudo bíblico. Tem muita gente que fala assim, eu não tenho tempo para dar estudo bíblico. Realmente, ninguém tem tempo. A gente que faz o nosso tempo. Então, o Espírito Santo, ele quer trabalhar dessa forma na nossa vida. Se entregando a Ele. Aí sim, quando você se entrega, aí é uma outra situação. Deus vai abrir as portas para nós. Tá? Em Atos 5:32. Atos 5:32. Atos 5:32. A gente está finalizando já, tá bom, irmão? Eu tenho até que hora, irmão? É 11:34, né? Eita. Atos 5:32. A quem Deus concede exclusivamente seu Espírito, irmão. Ele fala assim, ora, nós somos testemunha destes fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O Espírito Santo, irmão, ele não vai entrar em uma vida que a pessoa não, eu não quero compromisso com Deus, eu não quero compromisso com a igreja. Não tem como o Espírito Santo entrar. Ele te respeita, né? Aqui fala que o Espírito Santo é dado a todo seguidor de Cristo quando o coração é inteiramente entregue para a sua habitação. Paulo escreveu a ordem, enchei-vos do Espírito. E essa ordem também é uma promessa de seu cumprimento. Se buscarmos colocar a nossa vida em harmonia com a vontade de Deus, se nos humilharmos e confessarmos nossa dependência, o Espírito virá
em resposta às nossas orações. Aquilo que eu falei no começo, né? Que o Espírito Santo, você tem que ser 100% de Deus, não 99%. Você só vem na igreja por vir. Não vem com o intuito de adorar a Deus, em espírito e em verdade. Ou quando você está lendo, está estudando a palavra de Deus, você está estudando para quê? Só para passar no sábado pela manhã. Aí fica difícil, porque você está sempre colocando uma barreira para que o Espírito Santo não habite em você. Né? Então aí é que acontece, né? Quando você não tem compromisso com a palavra, com a verdade. Quando a pessoa não tem compromisso com a palavra, com a verdade, você só sabe, mas você não tem aquela disciplina. Porque a gente que é cristão, irmão, por que a gente perde muitas bênçãos de Deus? Por falta da disciplina que a gente não tem. A gente acorda de manhã, de qualquer jeito, não faz o culto, não estuda a lição como é para ser estudado. Aqui eu vi até a irmã falar sobre o caderninho, né? Notar os caderninhos. Eu já tenho isso já também, eu tenho esse costume de eu notar o caderninho, algumas coisas, né? Mas isso, quem é que faz isso por mim? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que me dá essa ideia de escrever os versículos bíblicos para entender melhor. Porque quando você lê o versículo bíblico, escreve e comenta, você aprende mais. Não é, Fabiano? Segundo Jesus, para qual pecado não há perdão? Mateus capítulo 12, irmão. Olha só aqui. A gente sabe muito bem que esse pecado, Mateus 12, versículo 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado é blasfêmia, serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhes há isto perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Isso aqui, irmão, é preocupante, né? Nessa área espiritual. Porque a gente não pode rejeitar o chamado, né? Que Jesus ele ensinou que uma das funções do Espírito seria convencer o homem do pecado. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E se eu não deixar que o Espírito Santo entre em mim, eu fazer as coisas da minha vontade, que a carne me pede eu fazer, o Espírito Santo ele vai respeitar e ele vai parar. Não vou entrar. Aí que acontece, né? Eu falo maldição, né? Algumas maldições que acontecem com o ser humano. Às vezes o ser humano ele fala assim: por que isso está acontecendo comigo? Será que meu pai foi um pecador terrível, que essa maldição veio para cima de mim? Será que eu estou pagando o pecado dos meus pais? Tem muita gente que faz essa pergunta, não é verdade? Mas sabe por quê, irmão? Essa maldição acontece porque não querem ter compromisso com Deus. Porque para a gente ter compromisso com Deus, irmão, a gente precisa, é árduo, se desfazer do eu. Às vezes a gente só tem compromisso com o dinheiro, com o que ganhar, né? Com o que ganhar. Eu vejo que os adventistas, irmão, são o povo mais inteligente da face da terra. Eles fazem cada programação linda. Eles pregam bonito. Não é verdade? Eu vejo lá no Jardim Vitória, onde eu frequento, as decorações das meninas lá.
É uma coisa mais linda, tudo decorado, bonito. E é uma igreja simples, eles são simples, mas ele tem tantas ideias, que é o Espírito Santo que dá aquelas ideias para eles. E eles, os adventistas também, eles sempre tiram nota boa nas provas. É difícil demais, eu nunca vi um adventista reprovar. Eles sempre são bem estruturados. Mas assim, o que eu vejo, irmão? Às vezes eu vejo que o adventista não cresce financeiramente. Ele fica sempre encalhado naquela vida ali. Algo está acontecendo com aquele irmão. Eu vejo assim, dessa forma, irmão. Forma humana, eu vejo assim. Ele poderia conquistar mais coisas, mas parece assim que ele estacionou ali. Estacionou. Né? Mas assim, o Espírito Santo, ele está aqui sobre nossas vidas, irmão. E a gente faz um apelo aqui. Após a ascensão de Cristo, os discípulos esperavam, ansiosos pelo cumprimento de sua promessa de enviar o Espírito. Ao transpor as portas celestiais, Jesus foi entronizado em meio à adoração dos anjos. Tão logo essa cerimônia foi concluída, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos com prova da autoridade de Jesus como sacerdote e rei, e todo o poder do céu e na terra lhe foi dado. Irmão, você com o Espírito Santo, você tem poder de Jesus de curar, de tirar demônios, de fazer maravilhas. Jesus fala até maiores do que ele, do que as maravilhas de Jesus. E nós temos esse privilégio, irmão, de orar e de fazer acontecer. Qual é o maior milagre, irmão? Qual foi o maior milagre? E qual é o maior milagre feito pelo ser humano, que o ser humano faz? Qual o maior milagre? Qual o maior milagre que Jesus fez por nós? O maior milagre, irmão, é convencer uma pessoa a estar firme com Jesus, a guardar os mandamentos de Deus. Esse é o maior milagre. Porque não é fácil, irmão. Eu vejo, eu mais a Marta, a gente dá no estudo bíblico, quando chega no estudo da lei de Deus, depois vem falando sobre o sábado. Como é difícil as pessoas aceitarem. Logo no começo. Aceitar os mandamentos de Deus e aceitar o sábado como um dia santo, sagrado. Não é fácil. Então é o Espírito Santo que faz esse trabalho. Da pessoa ser transformada ali naquele momento. Porque até então a gente também, às vezes a gente transgride o sábado. Às vezes sabendo a gente transgride o sábado. Mas ainda bem que Deus, ele é um amor tão